Olá, pessoal. Estamos de volta, segunda temporada do Varejo na Real. Tivemos uma primeira temporada muito bem sucedida, onde a gente focou bastante no papel do vendedor, nos desafios que ele tem no chão da loja, nas tecnologias que ele usa. Então, a gente teve uma série de convidados muito interessantes que falaram dessa dinâmica no dia a dia das lojas. Agora, nessa segunda temporada, a gente vai entrar um pouquinho mais no tema de liderança, no tema da operação da loja. Vamos falar com executivos de redes nacionais, internacionais, sempre visando entender como que uma rede de lojas consegue manter o seu padrão operacional no momento onde todo mundo está expandindo e também com o cenário de omnicanalidade. Como que a gente vai trabalhar esse contexto aqui no Brasil? A gente escuta muito, mas a gente ainda vê pouco no ponto de venda. Então, a segunda temporada está começando hoje. O nosso convidado especial é o Rodrigo Rasch. Ele tem uma carreira muito bacana no varejo e ele vai comentar um pouco como ele começou, os desafios que ele enfrentou e onde ele está hoje e qual é esse novo desafio na carreira dele e como ele vai integrar esse cenário de tecnologia, omnicanalidade e operação no dia a dia da rede 1 a 99, que hoje ele é o diretor de operações responsável por expansão, por toda a questão operacional do dia a dia e também por ter tema de perdas, avarias, ou seja, como entregar uma melhor rentabilidade para cada uma das lojas da rede 1 a 99. Então, Rodrigo, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui, comigo e com o Cauê. Você está inaugurando a segunda temporada. E eu acho que o primeiro momento é explicar um pouco quem é o Rodrigo, para os nossos ouvintes aqui entenderem um pouquinho a sua carreira e o quanto a gente que te conhece desde muito tempo sabe o quanto você vem evoluindo e o quanto admirável é esse passo a passo da sua carreira até onde você está hoje. Legal, Paulo. Pessoal, primeiro, boa tarde. Muito feliz aqui de estar participando. Espero trazer aqui um pouco da minha experiência, mas também sempre usar esses momentos para muito aprendizado. Falando um pouquinho aqui da minha carreira, eu estou há 25 anos, né, no varejo. Tive uma infância mais humilde. Foi necessário começar a trabalhar muito cedo. Então, com 15 anos, eu estava lá como atendente do McDonald's, fritando hambúrguer. Fiquei no McDonald's por 10 anos. Eu entrei como atendente de loja e saí como gerente de loja. Ali foi uma base muito grande. Naquela época, o McDonald's ainda tinha poucas franquias no Brasil, né? Então, era rede mesmo, né? Era o que a gente chamava de arcos dourados. E dali em diante, eu nunca mais saí do varejo e nunca mais saí do cargo de liderança. Dali eu fui para Calunga, papelaria, também como gerente de loja. Fiquei pouco tempo na Calunga e me apareceu uma grande oportunidade, que foi a Fast Shop. A Fast Shop eu fiquei 6 anos por lá, e a Fast Shop mudou bastante a minha carreira, porque eu saí de uma posição de gerente, do jeito que o McDonald's me tirou de uma posição de operador de loja para um gerente de loja, a Fast Shop me tirou de uma posição de gerente de loja para um gerente regional. Então, ali também eu aprendi muito sobre isso. A Fast Shop foi a empresa que me tirou da cidade que eu nasci, Litoral, Santos, e me trouxe para São Paulo. Então, além do desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de vida, né? Da Fast Shop eu fui para a FENAC, uma multinacional super bacana. Fiquei pouco tempo na FENAC, 1 ano e meio. Ali eu já comecei a perceber que o modelo de negócio no Brasil, FENAC, estava com um caminho mais complicado. Eu falei, putz, eu preciso entrar em outra roda. E aí me apareceu a Pets. Aquele boom de pet shop acontecendo. A Pets, eu digo que mudou a minha carreira, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Porque eu entrei na Pets também como um gerente regional, saí praticamente como um diretor de operações. Eu inaugurei a loja número 30 e saí de lá inaugurando a loja número 200. Tenho certeza que fui
que fui a pessoa que mais contribuiu do ponto de vista operacional e de criação de processos, de metodologia de trabalho, muito do que eu aprendi de Fast Shop, eu consegui colocar em prática na Petz. A parte conceitual da Fast Shop era muito forte, né? E a gente acabou colocando isso na Petz, e estava ali numa posição muito bacana, participei de um IPO, fui muito beneficiado por isso. E aí algumas coisas começaram a mexer dentro de mim. Falei, pô, eu cansei de cuidar só de operação de loja. Somente isso. Né? A mim já estava muito normal já. Chegar na loja, bater o olho, em meia hora eu já sabia todos os problemas, já sabia agir, quais botões eu precisava apertar. Eu comecei a me incomodar muito, falar, pô, mas por que este ponto está aqui? Por que essa loja é construída dessa maneira? Por que o layout é desse jeito? Esse negócio começou a tomar conta de mim. Eu falei, pô, eu quero dar um próximo passo. E me apareceu uma oportunidade ímpar também, que foi a Pet Love. Pet Love, oriunda do varejo online, não existia nenhuma loja física. Pô, e a proposta foi muito tentadora porque eu fui ser o fundador do varejo físico dentro de uma Pet Love. Conhecia muito de varejo físico pet, e a Pet Love falou, a gente quer colocar, a gente já tem plano de saúde, a gente tem várias outras empresas aqui dentro, mas falta o varejo físico, e a gente acredita que você é a pessoa para fazer isso. E ali me brilhou muito os olhos, porque eu falei, putz, eu vou escolher a loja onde ela vai estar, o layout dela, o tamanho dela, a quantidade de pessoas que eu vou trabalhar, quais são os botões que eu vou apertar, qual o conceito que eu vou servir para o cliente. Então, eu fiz parte de toda essa construção da Pet Love. Então, tudo que você vê de loja física da Pet Love hoje na rua, tem meu dedo lá de layout, de conceito de loja, de fachada, de letra, de quantidade de operadores, tamanho de loja, navegação. E isso, para mim, foi uau. Agora, aproveitando, desculpa interromper, mas falar. aproveitando o que você colocou aí, você saiu de uma visão super operacional dentro da caixinha e você começou a falar, peraí, agora eu quero entender como funciona esse fora da caixinha para que eu possa me tornar um profissional mais completo. O que você acha, o que deu de frio na barriga nessa transição? Porque você começou a se questionar, você fez um auto questionamento falando, peraí, já domino isso. Aqui eu já sei onde apertar, Tô confortável. Tá fácil demais, já é zona de conforto. Eu não quero mais a zona de conforto, eu quero ir para um outro desafio. Qual foi esse frio na barriga e como você lidou com ele? Porque muita gente que deve estar ouvindo a gente aqui fica naquela dúvida, putz, será que eu dou um próximo passo ou eu fico aqui na minha zona de conforto eterna, onde eu sei lidar com o meu problema, é melhor, não corro risco, vou garantir meu bônus, vou garantir meu variável. Mas você não, você decidiu, eu vou para fora, vou sair disso aqui porque eu quero aprender mais. Eu acho que ele fez isso a carreira inteira também, né? Também tem um pouco, mas ele mesmo comentou, né? Pouco. Ele ficou muito em operação. A hora você deu um salto. Qual foi o frio na barriga e como você lidou com isso? O primeiro deles, eu estava numa empresa, eu sou fanzaço da Petz, né? Eu falei para vocês aqui, eu sou muito grato a tudo que a Petz proporcionou na minha vida, mas eu percebi que ali, pelo tamanho que a empresa estava tomando, principalmente agora, né, com a fusão e tudo, dificilmente eu me tornaria um C-level. Eu seria sempre um segundo escalão ali de diretor abaixo de um vice-presidente. Cara, eu percebo o quanto que você ser um C-level e você participar das decisões do rumo de uma empresa te trazem crescimento. Ou seja, sair do operacional e ir para o estratégico. O estratégico. Crescimento e realização, né? É isso.
Então, você chegar numa mesa dessa, numa mesa com investidor, putz, você aprende muito, a sua visão aumenta de forma estrondosa. Então, isso era uma coisa que eu entrava em algumas, eu ouvia algumas discussões, participando, sempre, principalmente nas últimas empresas que eu estive, sempre foram empresas de muito foco em operação e estar acompanhando a operação no detalhe, em visita. Então, eu praticamente era o motorista no carro desses caras. E eu ficava, porra, meu, eu preciso participar dessas rodas aqui. Eu preciso botar o meu dedo aqui e opinar e falando, isso aqui não funciona. Não, vamos nessa frente aqui. Isso aqui eu sei que Até funciona por dessa estar maneira. na ponta e saber, né? De fato, É o que isso. funciona e o que não Então, esse funciona. foi o primeiro. Eu imagino, foi o que você falou, Paulo, pô, eu tava ali ganhando meu bonuzinho, bonitinho, mas eu falava, pô, eu quero mais. Não dá para eu ser mais pedindo aumento. Eu preciso ser mais sendo melhor e numa cadeira maior do que eu estou agora. Então, eu Para foquei impactar muito mais o nisso. resultado, né? É isso. É onde eu vou fazer o resultado acontecer de verdade. E aí, o que me dá mais frio, assim, saindo do foco de operação, e isso não vai deixar... O dia que isso também deixar de me dar frio na barriga, está na hora de eu dar um próximo passo. Cara, quando você cuida de expansão, as coisas mudam. Porque uma coisa... Tem uma brincadeira que a gente fala muito em operação. Quando a loja vai bem, é a operação que fez o resultado. Quando vai mal, é a expansão que escolheu o ponto. Eu não tenho essa possibilidade, porque eu escolho o ponto, eu Você opero está o nos ponto, eu dois. construo o ponto. Eu estou nos dois. Perfeito. Perfeito o modelo. Então, a expansão, ela realmente é onde me tira da zona de conforto, é onde eu tento me blindar com o maior número de dados possíveis. Possíveis e imagináveis, desde coisas pequenas como um pasteleiro, como um fluxo da cidade que vai acontecer nos próximos anos. Entender o momento político da cidade agora, se é de direita, se é de esquerda, qual caminho que está tomando e o que pode acontecer. Então, e você colocar lá num business case dizendo que vai fazer a obra com X milhões, que a loja vai faturar tanto, que o retorno vai ser em tanto tempo, que a TIR vai ser de tanto. Cara, isso é claro, dá um frio na barriga, mas é a coisa mais deliciosa que eu posso fazer. Porque isso me tira da zona do conforto de uma maneira, e eu fico acompanhando aquelas curvas de maturação da loja, está acontecendo, não está acontecendo, se não está acontecendo eu vou fazer acontecer de outra maneira, o que a gente vai colocar de gasolina, se não dá para colocar gasolina, onde eu vou tirar de custos para alcançar o retorno do mesmo jeito. Então isso daí é muito rico e, putz, quando você acerta mesmo, pô, acertei o faturamento, tá vindo na curva, o custo tá batendo, o ponto, a implantação tá certa, é diferente. O Agora, Deixa eu reconhecimento que só você fazer faz próprio é diferente. Porque dá vontade da gente ter tanto assunto aqui, mas eu queria só fazer talvez uma recapitulação, né, uma saudação aos nossos ouvintes, espectadores, né, e agradecer a sua, enfim, por aceitar nosso convite de estar aqui, né, e aí eu gosto sempre de fazer uma recapitulação do nosso tempo também de Fast Shop, que não é nosso primeiro convidado, talvez não seja o último, já convidou alguns dos feras de lá, e você é um deles, né, sem dúvida, né. Eu acho até, ouso dizer aqui, Paulo e Rash também, porque a gente teve a mesma geração, que a gente viveu os arcos dourados, os anos dourados ali na Fest, naquela época entre 2011 a 2014, acho que foi onde os maiores executivos do país estiveram por lá e nós surfamos a onda como gerentes regionais e etc. E lembro aí uma brincadeira, e lembro desse... Porque tudo que você está falando é muito comprometimento por resultado, independente da posição mais operacional, mais estratégica que esteja. Você falou da curva de maturação e se está dando certo ou não, o que eu vou fazer para dar certo? Isso é comprometimento, né? E a gente te conhece de longe, e aí só um paralelo, eu lembro das épocas inclusive conversei faz pouco tempo com o Douglas, que era de serviços, lá da Fest,
E ele fazia, né, as campanhas com o Ricardo Teixeira, né, fazia as campanhas de serviços, e era sempre a gente, A2U, e a regional do Racho que estava ali brigando por serviços, lembra? Então a gente tinha algo em comum ali no foco de como entregar isso através do time, né, da operação e tal. Então só uma lembrança aqui que eu acho legal ter essas pontes, né, para falar de liderança, falar de resultado, de compra. E aproveitando o que você estava comentando, sim, a questão da expansão, você tem que ter muito dado. Você tem que usar muito dado para você poder tomar a melhor decisão possível para a empresa. É óbvio que nem sempre você vai acertar, porque existem milhões de variáveis, até a movimentação da concorrência, você pode assumir que está fazendo algo, mas ela pode te dar uma surpresa. Né? Você não tem controle. O que você tem são as informações que chegam para você locais, informações que você pega de pesquisas, que você pega da indústria, né? Mas você nunca sabe o que vai acontecer se na outra esquina vai aparecer o seu concorrente principal. Né? Então, ao mesmo tempo, você deve ter uma estratégia, e aí que eu queria entender se vocês já chegaram nesse momento, que é a estratégia de blindagem, onde a expansão começa a determinar, olha, vai valer a pena abrir mais uma 1,99 aqui nessa cidade, porque eu preciso me blindar de uma concorrente que está chegando. Você já está vivendo esse momento? Ou você já viveu esse momento que você poderia contar um caso? Porque, por exemplo, eu trabalhei em vários mercados. E um dos mercados mais competitivos que eu trabalhei junto na área de expansão foi o mercado fitness, que você abria uma academia num bairro, no outro mês você já tinha sua concorrente abrindo no mesmo bairro. E você já está passando por isso. E aí vale fazer uma intro da 1,99 também, explicar um pouquinho o que eles fazem. Quem seria o concorrente hoje da 1,99 e como eles estão atuando também, né? Hoje a gente está vivendo isso, a gente ainda... Eu estou há 1 ano e 7 meses na 1,99, junto com um novo CEO, a nova estrutura da empresa, né? E a gente está no momento ainda de se organizar internamente para que no futuro a gente pare de sofrer com isso. Diferente do que os concorrentes estão fazendo. Eles já começam a nos atacar em algumas praças que a gente se deixou se fragilizar. Então, isso já fica claro para a gente, né? O concorrente entra, basicamente, ele já tira ali 30%, 40% do nosso faturamento. Hoje os nossos... que é uma confusão assim danada. Hoje nossa expansão ela é toda baseada nas dollar stories americanas. Então, Dollar General, Dollar Tree, Five Below, principalmente Dollarama do Canadá, eu acredito que seja o player que a gente mais tenta se aproximar hoje aqui no Brasil. E o que esses caras fizeram lá que fez com que eles chegassem, principalmente no mercado americano, a 52 mil lojas. Os caras hoje têm 52 mil lojas. Uau! E há, não sei, há 5, 6 anos, eles são a maior rentabilidade do varejo americano. Eles são imparáveis. E onde que eles atacaram, e o que a gente está fazendo fielmente, lealmente, o que eles fizeram esse ano. A gente começou esse ano fazendo isso. Atacar em cidades pequenas. Lá eles foram mais agressivos, eles atacaram cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Isso ainda dá um frio na nossa barriga fazer isso. Mas por que eles atacaram essas cidades? Porque dificilmente vai ter um Walmart numa cidade dessa. Dificilmente uma cidade ou uma Target. 15, 20 mil habitantes, uma Target, um atacadão, não vai ter. E aonde a renda é uma renda menor. Então, eles foram colocando lojinhas e fazendo isso. Então, a gente acredita muito nesse modelo. Com lojas locais, familiares, antigas, no máximo, né? Isso. Hoje a gente tem uma concorrência Maravilhas do Lar, Estrela do Lar, e esses chinesinhos que nós encontramos em tudo quanto é lugar de forma informal, eles incomodam bastante nessas cidades pequenas. Sem dúvida.
Então, a gente está entrando com outra proposta de valor. A gente quer entrar nessas cidades menores com uma boa implantação, com uma loja bacana de 500 a 700 metros, com uma boa navegação, Tamanho bom. toda planogramada, com foco também em alimento e coisas da casa, e preços de R$ 1,99. Não é R$ 1,99, né? De R$ 1,99. R$ 1,99. Então, a gente... R$ 1,99. Então, a gente foi muito legal a essa proposta de valor que a gente desenhou lá no ano passado. Primeiro, a gente pegou a empresa e falou, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, um turnaround enorme, mas qual que é a nossa proposta de valor? E eu acho que isso é uma coisa super importante que a gente vai estar falando aí mais para frente também. Qual é a nossa proposta de valor? Porque, às vezes, o Cauê acabou de me falar aqui, a gente pegou uma época dourada ali da Fast Shop, mas que era uma proposta de valor uau. Exato. Será que deveria ser uau no número 10? Porque você manter o uau no número 10 é um custo alto. E nós aqui, nós três, vivenciamos isso. Putz, era maravilhoso você fazer a qualquer custo, você atender um cliente de forma uau. Pô, isso pra gente é ótimo, só que tem conta para pagar. Né? Então, exato. Depois a gente fala um pouco mais para frente disso, mas é um pouco disso que a gente vive hoje aqui dentro da 1,99 e esses são os meus desafios aqui. E é posicionamento também, né, Racho? Porque posicionamento. Uma coisa é a Fast Shop, a Apple e tantas outras marcas, a Fnac, tinha um efeito uau também. E outra coisa é o posicionamento da operação de 1,99. Você quer entregar barato, você quer provavelmente entregar rápido, você quer que tenha fácil acesso àqueles produtos para aquele público. Sempre trazer aí alguma rentabilidade inovação. É fundamental. Exato. Traz sempre trazer uma inovação. Você tem que entender qual é a dor daquele... a dor daquele cliente local, né? Porque pode ser que em uma loja seja algo, aí você tem que adequar o mix para aquele bairro, para aquela cidade. Né? Você tem que entender muito bem o cliente e a concorrência, obviamente. E até a comida, né? Você comentou de comida, né? Então você tem... a gente é muito focado em lanchinhos, né? A gente chama de lanchinhos. Lanchinhos para trazer frutos todo dia. É o snack, a batata, a pipoquinha, é o biscoito doce, é o biscoitinho salgado, é a Coca-Cola, sabe? É uma mistura de coisas do lar com americanas, né? E com o melhor preço. Isso a gente que é um conceito que deu muito certo. Você vê a Oxxo aqui, né, e tal, você tem a cada esquina, tem esse conceito de super conveniência, né? Eu acho que é uma tendência natural hoje, né? Você quer coisa rápida, conveniência, com um preço justo, com uma qualidade justa, você vai ali, desce da sua casa, sai da sua casa, encontra a lojinha 1,99, está satisfeito e acabou. Agora, aproveitando... Qualidade ok, operação ok, você sabe que você está pagando por aquilo e está justo. Exato. Então, mas só... posso falar? Vai. Não, está engatilhado. Manda ver. Não, era só... Eu queria... Sobre conveniência. Eu tento trazer um pouco do que a gente vê no varejo hoje aqui no Brasil e quero trazer para dentro do seu desafio. Como uma loja de 1,99 oferece experiência para o seu cliente e como está integrado a questão online na estratégia que vocês estão desenhando? Porque não tem como fugir do online. Hoje, 98% da população tem um celular, na grande maioria smartphone, e a pessoa já está acostumada, de várias gerações, várias idades, a pesquisar primeiro no móvel, na internet. Então, queria entender como que você junta o tema de dar uma experiência bacana para o seu cliente que está entrando na loja e como você junta o cenário de internet hoje. Como vocês estão casando isso para que a rede 1,99 realmente seja rentável, tenha uma operação 10, né, e fique a marca na cabeça do cliente quando ele toma uma decisão de compra? Primeiro, como a gente acaba tendo produtos bem simples no sortimento, o que a gente quer proporcionar? E isso eu tenho certeza que a gente vai alcançar num curto espaço de tempo, diferente dos nossos concorrentes, que é uma qualidade operacional muito acima, com uma acuracidade de estoque muito alta, com uma loja 100% planogramada,
por categoria, planogramada de forma qualitativa e de forma quantitativa. Então, a gente vai implantar isso do jeito que nós implantamos na Pets. Essa categoria ela tem que ter 3 módulos. No módulo 1 vai ter 3 frentes de um produto, 3 frentes do outro, 2 frentes. E assim a gente vai implantar isso, coisa que nenhum concorrente nosso, ele não consegue ainda fazer isso. Então, a gente entra nessas lojas de variedade, é aquela confusão danada. É uma bagunça. E isso é uma coisa que, claro, é pouco tempo, mas eu já vejo uma evolução absurda da nossa qualidade operacional perante a qualidade operacional de todos os concorrentes. Quando eu falo qualidade operacional, não estou falando aqui a mágica do negócio, não, tá? Uma loja limpa, abastecida, frenteada, organizada, precificada, climatizada. O beabá bem feito do varejo, tá? O autosserviço funcionando, uma comunicação com uma curadoria clara e simples, caixa sem fila, um self-checkout funcionando, uma loja com uma boa implantação, com estacionamento digno, básico. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai se destacar num curto espaço de tempo. Outra coisa é toda a revisão de sortimento que a gente vem fazendo através dos benchmarks que nós tivemos, principalmente dessas empresas americanas. A gente vai ser o especialista em todas as categorias? Não. A gente não vai ser especialista de nenhuma categoria. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero chegar e falar, Paulo, faz um churrasco na sua casa e compra tudo descartável. Eu quero que você chegue lá na loja Zoom a R$1,99 e você vai encontrar o garfinho, a colher, a faca, o copo de chopp, o copo de refrigerante, o pratinho fundo, o pratinho raso, o espelho. Vai ter, uma super variedade disso tudo na cor rosa, azul, branco, preto? Não. Mas você vai conseguir sair da nossa loja e fazer o seu churrasco. Então, isso aí é sortimento. Capacidade de ter um sortimento que te atenda em tudo. Vai começar o volta às aulas. Sabemos qual que é o nosso público C e D que nós temos nas nossas lojas, na grande maioria. O pai vai conseguir fazer uma lista de volta às aulas completa para o seu filho? Vai. Ele vai comprar o lápis, ele vai comprar a borracha, a régua, o caderninho, a mochila, a lancheira. Ele vai conseguir. Mas vai ter com a cara do Mickey, da Minnie? Não. Aí você vai no especialista. Então, esse vai ser o nosso grande diferencial perante aos nossos. Está bem posicionado, né? Está bem posicionado. Mas de novo, né? Proposta de valor. Qual que é a minha proposta de valor? Claro. Agora, se eu colocar na minha proposta de valor que eu vou ser o cara que vai ter o best de todas as subcategorias, eu vou me perder. Você não vai entregar. Curiosamente... E mexe no preço também. Quando eu estava também fiz uma boa parte de expansão da rede de academias Just Fit, que também recebeu investimento, depois a gente vendeu a rede para a nossa maior concorrente. Eu conheci lojas da 1 a 99, porque eu fui muito para o interior buscar também pontos onde a concorrência não estava trabalhando. E uma das coisas que eu notei, eu lembro que eu até fiz um post anos atrás da 1 a 99, falando assim, gente, por que as lojas americanas não são organizadas dessa maneira? E olha que você está falando que vocês já estão avançando, mas mesmo naquela época, anos atrás, eu olhei a loja, eu não conhecia a 1 a 99. Eu falei, caraca, que demais! Olha que loja clean, olha a comunicação visual, olha essas pontas de gôndola. Não tinha uma grande variedade, o número de SKUs eu não sei quanto que deve ter aí, 4 mil, 5 mil, 7 mil, até não sei exatamente. Mas já me deixou com uma impressão... Com 4 mil SKUs, pegamos a empresa há um ano atrás com 4 mil SKUs, estamos batendo 8 e vamos alcançar 12 mil. É variedade. Então, mas o que eu acho mais interessante foi que eu vindo da capital, que estava acostumado com Americanas, com outras lojinhas desorganizadas, desses de 1 a 99, primeiro que eu já achei o nome interessante, porque antes era 1,99. Eu imagino até que vocês têm um desafio de fazer com que a pessoa olhe que é de 1 a 99, né? E aí mas a loja as lojas é muito de 1,99 interessante. de 20 anos atrás,
passado muito tempo do 1,99, né? Então já quebrou isso na cabeça do cliente. Mas por isso a inteligência do nome é que é de 1 a 99. Acho uma puta... Então eu já vi lá atrás que a loja tinha uma proposta diferente. O que vocês estão agora é evoluindo para um segundo momento. Sim. Aí é o que eu te falei, né? Uma empresa familiar, com uma gestão menos profissional. Então, a gente trouxe, principalmente com a minha chegada, muita criação de processos, checklists, check-ins, avaliações de loja. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente disso, que é uma das coisas que eu mais acredito na minha gestão. Nós pegamos loja que o checklist inicial dava 25% de alcance, hoje a gente está batendo 80%. Então, tem uma evolução operacional muito grande. Tem lojas velhas, lojas com comunicação visual antiga, lojas com dificuldades de zeladoria, não tem dinheiro para se fazer tudo do jeito que a gente imagina, na velocidade que a gente quer, mas ali dentro do modelinho ali da gôndola, no caixa, no atendimento, na padronização de processos e método de trabalho, isso eu tenho tranquilidade de que já está acontecendo de forma muito rápida nas nossas operações. E nessa linha, você falou de falar um pouco mais para frente, e como o tempo passa rápido, eu já queria explorar isso. Claro. A gente te conhece bem e te ouvindo, dá para ver a autoridade que você tem nesse assunto da eficiência operacional. Da capacidade de realização dos processos e da operação. E como a gente está na temporada 2 aqui, formando líderes do varejo, né? Não só falando com o vendedor, que foi a primeira temporada. Então, essa formação de liderança que a gente quer trazer aqui, queria muito a sua ajuda para exemplificar. E pode ser na 1 a 99, o que você tem feito, como que é esse checklist, como você se prepara para o seu mês, para o seu trimestre, prepara seu time e esse time executa, como você checa. Se puder aprofundar um pouco nisso, acho que vai ser muito rico aqui. Cara, eu acho que tem muito disso no varejo, e eu acho que nós três somos extremamente vacinados, né? Todo lugar que a gente chega é super gostoso, e eu acho que muitos gestores gostam de falar, não, eu sou um cara da operação. Vamos lá, cuidado em falar essas coisas. Cuidado, porque fala às vezes para o ouvido ou gostar do que está ouvindo, e não é o que acontece na ponta. Então, cara, tem um livro do Ram Charan, se eu não me engano, A Execução, A Cultura da Execução, desculpa, não lembro o nome. Acho que é Execução. Acho que é Execução. Cara, e tem uma frase lá que eu gosto muito, e sempre que eu vejo que alguma coisa está saindo do lugar, eu penso nessa frase, que é uma frase em inglês que ele fala management by walking around, que basicamente é andar em torno da operação. Então, acho que nós, líderes, isso não pode se perder, sabe? Você está no chão de loja, varejo físico, né? Estar no chão de loja como eu disse para vocês, quinta e sexta pode acontecer o que for na minha rotina. O cara da expansão pode me falar, chefe, eu tenho um ponto aqui maravilhoso que a gente vai perder. Vai, porque quinta e sexta eu estou em loja. E aí, por que é tão importante estar em loja? Aí você vai falar assim, pô, mas o que você faz em loja? Você chega lá e resolve as coisas? Cara, não. A gente fala bastante principalmente na FEST, né, que a gente aprendeu muito do PDCA. E várias vezes PDCA eu ficava ali Plan, Do, Check, Action, né? Isso. Planejar, fazer, fazer, checar. Agir. E aí eu lembro que isso é um dos pontos negativos que eu tive na Fast Shop. Eu via que a gente planejava muito, executava bastante e checava pouco, né? Eu achava que era uma empresa de pouco cheque, pelo menos no momento que eu estive ali, né? E para mim, eu acho que
dessas letrinhas aí, o mais importante é o C de checar. Então, quando eu vou na loja checar o nível de execução que a gente desenhou. E aí, em vários momentos, eu já peguei regionais super experientes, diretores super experientes, que não deram a importância necessária para a operação e para a execução. E eu lembro de alguns casos, e um caso principalmente, que o cara chegou para mim e falou, pô, eu gostaria de ter um cargo mais... O cara era um diretor que saiu da empresa e deu um passo para trás, voltou a ser um gerente regional, e aí ele me questionou, pô, eu achei que eu teria um cargo mais estratégico aqui. E aí foi aonde que eu respondi a ele, eu falei, cara, entende uma coisa, 80% da estratégia é a execução. Se a gente executa mal, cara, se a gente não checa o que está acontecendo, as coisas não vão acontecer. Não adianta. Você vai fazer o melhor PPT, a maior análise. É isso. Vai lá ver a execução, cara. É a execução. Como que está sendo a abordagem do teu vendedor? Se ele está indo ao encontro do que você falou para ele fazer, ou ele está indo de encontro. Não nada disso. Você falou uma coisa, ele está falando outra. Se a positivação no PDV está correta, a precificação está certa, o time está engajado, está todo mundo no mesmo propósito, a loja está vestida para aquilo. Pô, isso é super importante. Ver se os processos estão acontecendo. Então, assim, acho que para os novos gestores, futuros líderes, tira um pouco esse negócio da cabeça de que você ser estratégico é você estar atrás de um computador, usando no ar-condicionado, usando um monte de dados bacanas pra caceta. Não adianta, cara. Não adianta se você não descer na operação e ver o nível de execução. Não funciona. Não funciona. Então, gasta a sola do sapato, cara. Vai na loja, acompanha, conversa com o cliente, vê o que o cliente está achando. Pergunta se o cliente encontrou tudo o que ele procurava. Então, conversa com o colaborador, pergunta para o operador. Não precisa ser vendedora, hoje eu não trabalho mais com vendedores, há muito tempo eu não trabalho mais com vendedora, são operadores de loja, desde o estoquista, mas pergunta lá para o estoquista, qual produto que mais vende? E o que não vende? Ih, chefe, esse aqui não vende nada. Fica aí, vai vencer. Você vai pegando vários insights ali que nunca ninguém vai te passar isso dentro do ar-condicionado. Então, acho que esse é um dos primeiros passos que a gente tem que ter muito no nosso DNA. Aí, como se preparar, cara, eu tenho alguns ritos que eu não deixo de seguir, né? Seja a minha reunião semanal com o time, ali com os assuntos da semana. Eu gosto sempre de ver o que está acontecendo na semana, eu não gosto muito de ver o que está acontecendo no mês, mas é de mim. Eu gosto sempre de olhar 7 dias, porque eu acho que fica mais fácil de você tomar. Mais ágil, né? É mais ágil. Agora, quando você pega lá, um mês, 2 meses, fica mais complicado. Então, eu uso muito esses ritos. Eu gosto de ter um rito que eu chamo de RMR, Reunião Mensal de Resultado, com todo o time. Sim. E ali eu entro no detalhe de bônus. Eu gosto de farol de bônus. Eu vim de culturas que eu não vou deixar acontecer agora eu estando na posição que eu estou, que eu não posso saber quanto eu vou ganhar de bônus no mês que o bônus vai sair. Não, isso é coisa do passado, cara. Isso não cabe mais nos dias de hoje. E acontece. Quando eu falo não cabe, acontece com muita frequência em todas as empresas. Porque as metas não estão claras, o acompanhamento não acontece. A maioria tem esse problema ainda, né, Racha? Infelizmente. Tem esse problema ainda, cara. Não, o cara não vai ter surpresa. Ele vai chegar lá em abril, normalmente as empresas pagam em abril, referente ao ano anterior. Ele sabe quanto ele vai ganhar, não tem choro. Gostando ou não gostando do método aplicado, é aquilo. Ele sabe o que vai acontecer. Então eu tenho isso. E, cara, principalmente no varejo de autosserviço, cara, porque era muito delicioso trabalhar com vendedor, meu. Eu não posso negar, porque você trabalha com o cara ele entende, ele precisa daquela grana. Agora, quando você motivar uma equipe de operadores de caixa, operador de loja, repositores, é uma coisa um pouco mais complicada, né?
Então, como que a gente desenvolve isso? Eu trouxe isso muito forte da Fast Shop, ou da Pets, apliquei na Pet Love, estou aplicando aqui, que a gente chama de checklist. Então, hoje eu tenho uma ferramenta de checklist que para você fazer essa ferramenta, você tem que entender a operação. Então, o checklist hoje ele demora mais ou menos de 6 a 8 horas para ser concluído, ele é feito por um gerente regional, ele é bimestral, e é uma ferramenta que passa em setor por setor, coisa simples, tá? Ou tá limpo, tá precificado, o estoque tá correto, a acuracidade, o planograma está executado, as promoções estão positivadas, o dono daquele setor, ele sabe das coisinhas, e aí vai juntando setor por setor que a gente vai fazendo e gera uma nota. Cara, isso gera... Aí você fala assim, mas isso daí é uma ferramenta de... uma prova, sabe, é meio que o cara tem medo disso. Ao contrário, a gente faz com que este seja um evento de gestão, sabe? E é tão bacana, cara, que quando a gente começou isso, principalmente na Pets, não, porque a gente implantou desde o começo, na Pet Log também, aqui não, aqui eu tive que trazer essa cultura. No começo as pessoas ficavam desesperadas, hoje não, hoje os regionais eles me mandam foto fazendo checklist, a equipe da loja evita tirar folga nesse dia. Eles querem estar lá, eles querem acompanhar. Que legal. Porque o doninho lá, o repositor, ele quer saber qual foi a nota do setorzinho dele. Ele quer participar da foto, de que foi bem, que foi mal, o que ele precisa evoluir. Então, deixa de ser uma ferramenta de auditoria e acaba virando uma ferramenta de reconhecimento. Exato. E com isso, a gente começa a enxergar quem é quem na operação. O operadorzinho da loja lá, que não era visto, ele começa a se destacar. E aí o regional começa a ver ele como uma futura liderança, que ele vai virar um líder, ele vai virar um encarregado, ele vai virar um supervisor, ele vai virar um gerente. Então, isso faz com que a cadeia de crescimento das pessoas seja extremamente potencializada, porque sem isso, como é feito hoje o reconhecimento? O reconhecimento basicamente é feito, o gerente fala, eu gosto desse cara aí. Mas gosta por quê? Ele me entrega checklist, ele me entrega aquilo, me entrega não sei o quê, está disponível. Então acaba virando um evento dentro da loja, sabe? Eu vejo assim, até ultrapassam os limites. Fazem café da manhã, festa, tocam buzina. Você está falando de cultura, né? Isso é uma cultura que você conseguiu criar. Cultura de execução, né, meu? Cultura de execução de alta performance, eu diria. Cultura de execução de alta performance. E você tira um pouco a questão fria de que gestor, só querem saber de performance e números. Você traz um contexto humano que a gente, que vai ganhando experiência, sabe da importância disso. Não adianta não adianta o Rodrigo chegar numa loja e começar a bater em todo mundo porque o checklist não foi bem feito ou porque encontrou alguém sem uniforme. Quando a gente visita a loja, e também são aprendizados, né? Porque a gente também já foi frio, já recebemos líderes que também não sabiam como fazer isso de uma maneira que fosse produtiva e motivadora, né? E agora a gente sabe que a importância disso para você estruturar a equipe, para você criar uma cultura forte, e principalmente uma coisa que a gente falou muito na primeira temporada. Se a gente aparece no chão da loja e a nossa equipe tem medo da gente, nós estamos fazendo o papel completamente errado. Porque as pessoas da loja não podem ter medo da visita do líder. Elas têm que estar lá e falar, caramba, olha que legal, meu líder vem aqui, eu vou aprender, eu vou poder expor o que eu estou vendo, vou poder agregar valor na visita dele, e ele é meu líder. Eu tenho certeza que ele vem aqui para me ajudar, não para me botar no chão. Não é verdade isso, Rodrigo? É perfeito. Tem duas coisas que eu avalio, principalmente eu que rodo muito com gerentes regionais. Né? Os gerentes regionais têm de 15 a 20 lojas. E eu avalio isso neles também. Se eu chego na loja junto com eles e eu vejo que a equipe desaparece... Tem um sinal aí, né? Tem um sinal aí. Ou ele está chegando muito duro,
Para mim são 2 sinais. Ou ele chega muito duro. Ou ele não tá indo. E aí, ou ele não tá indo e a equipe não tem a liberdade com ele. É um dos dois. Porque assim, cara, se chega um estranho, você não fica... coisas, né? É fácil matar. Se chega um estranho, você não fala com estranhos, né? Você passa, ok. Agora, se é uma pessoa da tua rotina, oi, tudo bem? Como tá? Tudo bem? Lembra da semana passada que você veio aqui? Cara, eu já começo a captar essas coisas. É lógico. Graças a Deus, pela minha experiência, eu consigo ter no meu time pessoas que não são desse tipo. Mas assim, falando de checklist, cara, ainda não consegui essa cultura 100% aqui, mas na Pets eu tive um grande aprendizado nesse sentido. Primeiro que o checklist ele não tem nenhuma questão que seja da porta para fora. O que significa da porta para fora? Em nenhum momento tem uma questão lá assim, você está na meta? Você está crescendo? Você está caindo? Você alcançou o resultado de venda de... Não tem. Não falo de faturamento, eu falo tudo que está na mão da pessoa. A venda também está na mão? Tá, mas não está sempre controlável, né? Está no controle dela de processo. Tudo que é controlável aqui, ó, cara. Aqui, ó, teus processos administrativos, teus processos de escala, teus processos de omnicanalidade, teus tempos, tuas respostas, teus controles de inventário, de um monte de coisa, tua execução. É isso, tá na sua mão. Então, quando o cara tira lá uma nota 50, não é porque a venda dele tá ruim, é porque ele não seguiu os processos. Cara, e aí eu lembro de um episódio que me fortaleceu bastante a acreditar nessa ferramenta e na maneira como a gente trabalha com ela, ao invés de ser usando como ferramenta de gestão, né? Uma vez a gente inaugurou uma loja na Pets e a loja tava 50% da curva, cara, de faturamento. Ruim. Aí faz aquele... A gente brincava, aquele carro do BOP, né? Aí vai CEO, diretor comercial, diretor de supply, todo mundo junto, vamos visitar aquela operação. E eu era o cara da operação, né? Vamos lá, né, meu? Vamos ver. Chegamos na loja. Visita comendo solta, puxa aqui, puxa lá e vê isso, vê aquilo, não sei o quê. Pá. E aí acabou a visita, a gente estava indo pro carro, eu, o gerente regional da época, o gerente da loja, o gerente da loja ele foi muito sábio, ele chegou pro CEO e falou, eu tô indo mal na venda, o que tá faltando aqui? Ele falou, tudo que tá na sua mão, você está fazendo. A escala, a organização, a limpeza, o abastecimento, a doca vazia, os processos administrativos, estava tudo sendo feito. Ele falou, o problema não é com você, o problema é com esse time que vai entrar aqui dentro do carro agora. Cara, eu achei aquilo de uma sabedoria enorme, sabe? Então, quer dizer, faz o teu aí, sabe? Você tá garantindo, cara. Tudo que tá na sua mão, você tá garantindo. E ali eu falei, putz, é isso. É essa cultura que eu preciso criar nas empresas que eu vou trabalhar. Claro, eu acho que isso dá para se aplicar numa equipe de vendas. Não sei, faz muitos anos que eu não estou mais liderando equipe de vendas mesmo. Agora, numa equipe de processos operacionais, autosserviço, eu acho que isso é muito rico. Claro. Então, são esses ritos, tá, Cauê? Não sei se eu me estendi demais aqui na resposta. Super respondeu. E deu para ter uma linha de raciocínio aí. Com certeza, acho que foi uma aula. E a gente tá chegando no final, né, Paula? A gente vai ter que ter um novo episódio, um segundo episódio com o Rodrigo, para ele poder contar muito mais, porque realmente é uma aula. Então, galera que está escutando a gente aqui, aproveite, tome nota, veja esse podcast 2, 3 vezes, escute a gente, revise, porque não é toda hora que você tem uma aula de realidade do varejo, né? Ninguém aqui está... a gente imagina que seja isso, é todo mundo que já colocou mão mesmo ali na massa, estivemos atrás do balcão e o Rodrigo é um exemplo, viu, começou no McDonald's, hoje é diretor C-level de uma rede que está recebendo investimento, que vai crescer muito, então eu só posso dizer muito obrigado, a gente vai continuar torcendo para o seu sucesso. E vamos ver se uma próxima vez a gente faz um podcast numa loja da 1 a 99,
né, visitando para mostrar um pouco disso que você comentou, para as pessoas entenderem, né, como, ok, ele está falando tudo isso, mas como eu vou ver isso ali na realidade? Então, cara, muito obrigado mesmo, sucesso, e nós vamos visitar as suas lojas um dia sim. Vamos combinar essa visita. Aproveito para te agradecer, antes de deixar a palavra final. Obrigado por estar conosco, parabéns e muito sucesso, e fico feliz por você ter esse sentimento de realização e gratidão às empresas que você já trabalhou, e a maturidade, a família que você construiu, enfim, toda a vida que você tem tido por conta do seu compromisso com o resultado e dentro do varejo. Valeu, Racho. Bom, mesmo, hein, Racho? Fiquei muito feliz, acho que tem vários assuntos aqui que a gente poderia passar a tarde inteira conversando. Adorei a provocação do Paulo. Pô, vamos fazer uma visita, porque foi o que nós falamos no começo aqui, né, Paulo? É muito gostoso o cara falar para um C-level, para um CEO, algumas coisas que todo ouvido gosta de ouvir. Vamos fazer lá na loja? Vamos ver as dores acontecer na realidade? Vamos ver as falhas? Vamos falar, putz, isso aqui não está funcionando. Não está funcionando. E eu acho que, assim, foi muito duro uma mensagem final assim, eu entender isso, porque eu vim de uma cultura, eu vejo assim, cultura de qualidade, na época que eu tive, hoje não mais, não considero mais o McDonald's com essa qualidade toda, mas lá em 96, né, meu? E a Fast Shop também, a gente teve muita sorte de estar naquele momento, mas a gente não pode romantizar algumas coisas, né? Então, acho que primeiro a empresa tem que ser feliz. Claro. Para a empresa ser feliz, o cliente, depois ele vai ser feliz. E depois o colaborador vai ser feliz. É duro falar isso. Pô, você está falando que o colaborador fica em terceiro? Fica, gente. Quando você está ali tomando decisões, a primeira coisa é empresa feliz, cliente feliz, colaborador feliz. Não tem outra ordem, tá? Não tem. A equipe tá... Eu trabalhei em empresas assim, tá? E eu tenho total liberdade de falar, pô, FENAC, os colaboradores eram felizes ao extremo. E aconteceu o que aconteceu aqui no Brasil, né? A Fast Shop, ela fazia o cliente feliz sem pensar nos valores que iam ser gastos. Mas primeiro a empresa tem que ser feliz, cara. A empresa tem que ser rentável, porque se uma empresa está feliz, ela vai conseguir fazer o cliente ser feliz e ela vai conseguir fazer o colaborador ser feliz. Então, acho que, para a gente não romantizar algumas coisas aqui somente de cliente, de experiência, de um monte de outras coisas, a gente hoje vive num país extremamente complexo, taxas de juros complexas, muita dificuldade com headcount, custo muito alto. A gente precisa ter esse drive muito forte na nossa rotina. Eu gosto muito, gente. É difícil fechar sem falar isso, sem complementar, porque eu sempre tive uma visão muito do cliente e do marketing, né, onde eu fiquei pensando na sua fala, e também sou operação, né, e na sua fala, puxa, o que os meus amigos marqueteiros estariam aqui falando, né? Puxa, não é o cliente feliz antes da empresa? O colaborador terceiro eu já concordo com certeza e entendo o seu ponto. Mas você está certíssimo, porque a empresa é a provedora disso tudo. Ela precisa estar de pé. E claro, ela vai estar de pé atendendo bem seu cliente. E para atender bem seu cliente, ela precisa ter os colaboradores felizes para atender bem. Mas essa organização que gera emprego, que atende os clientes nas suas dores e seus problemas, né, tem seus produtos e serviços para solucionar, ela é a base fundamental para isso acontecer, né? Então, vale lembrar que você começa uma empresa com missão, visão e valores, né? Então a empresa vem primeiro. Depois você vai, ok, agora quem eu vou atender? Eu vou atender essa. E aí eu vou para o terceiro, que vou encaixar essa pessoa com a missão, visão, valores,
e como eu entrego essa experiência melhor e esse produto melhor para o meu cliente. É um ótimo então tema. Faz todo sentido, sensacional que você terminou dessa maneira, porque de fato, varejo é dinâmico, não é fácil, a gente não tem bola de cristal, né? Mas a gente tem pelo menos aquela... É possível. Qualquer problema que você tenha, tem uma solução. E você vai resolver, seja de maneira estratégica, operacional, se você tiver muito claro para onde que a empresa está indo, o que ela quer entregar e o tipo de equipe que você vai colocar ali para trabalhar. Cara, obrigado. Não tem segredo, né? O líder que não obtém a sua satisfação ao fazer que as coisas aconteçam, ele não está feliz. O cara que gosta de ver as coisas. Exato. A nossa satisfação está nisso. Desenhei, está acontecendo e está funcionando. A gente obtém satisfação nisso. Exato. É o mais gostoso. Valeu, brigadão. Valeu, Rache. Bom trabalho aí. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, Ótimo dia, um abraço. Até. Eu também. Tchau, tchau.